Vamos lá então, meninos. Bom dia. Mais uma aula para nós aí, continuando a evolução. Aí a gente parou nessa parte aqui, ó, no neodarwinismo, né? Que é o que a gente usa hoje para explicar a ação aí da teoria evolucionista de hoje. E aí o que que o Sorel fez aqui, ó? Ele acabou fundindo, né, a genética com toda a explicação ao darwinismo clássico que propôs, né, a seleção natural, a diversidade das espécies, a ancestralidade comum dos organismos, né? Então ele fez toda essa fusão aí, ó. E aí ele consegue explicar o Soren, o Huxley, ele consegue explicar a origem das características que Darwin não conseguiu. Então é isso que a gente usa hoje, né, para explicar. Lembrando que nas questões, né, nas listas aí que eu estou mandando para vocês, que isso aqui, ó, Lamarck e Darwin não fala nada sobre genética. Então, se falar que Lamarckismo falou sobre DNA, meiose, formação de gameta, isso não tem nada a ver. Isso não existe. Está errado, né? E aí, então, o único que vai... O Darwin também não falou nada de genética, de mutação. Darwin falou só que o quê? Tinha grupos diferentes, biodiversidade, diversidade das espécies, e que o mais apto fica, o menos apto o quê? É eliminado. Aí o que que acontece? Isso é Darwin. Né? Darwin propôs isso. E ele não fala nada disso. Quem vai falar de alguma coisa de genética ó, é o Huxley, né? Ele que vai falar disso aí. E hoje o que a gente aplica é o neodarwinismo. E não esquecer ó, que o neodarwinismo também é o que é chamado de teoria sintética da evolução. Né? Ele que propõe isso. Ó. Né? A variabilidade genética feita pela reprodução sexuada através da meiose, segregação independente dos homólogos, crossing over e também da fecundação. Isso tudo está dentro da reprodução sexuada. Né? Fecundação faz variabilidade genética porque faz repareamento dos homólogos. E tem a mutação, né? Que é a alteração aí do código genético, alteração aí das bases nitrogenadas. Te falei que isso aí é muito bom para quem é o quê? Primitivo. Para organismos evoluídos, a mutação é ruim, né? Porque ela é deletéria. Geralmente as características que são formadas são prejudiciais ao organismo em questão. E aí isso gera aí o quê, né? Câncer, as doenças degenerativas, né? Para nós aí é muito ruim. Então, a mutação depende de onde ela vai ser positiva, né? Geralmente é para organismos primitivos. Beleza. Ah, e mais uma coisa. Eu te falei que aqui, ó, né? Aqui, ó, você tem um lamarquismo, você tem um darwinismo, e aqui no meio, lá no século XIX ainda, surgiu um negócio chamado de neo-lamarquismo. Foi um cara chamado Spencer que fundiu, né, a lei do uso e desuso, a transmissão das caracteres adquiridos, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos de Lamarck, e junto com a seleção natural. Ó. Então ele criou uma proposta chamada de neo-lamarquismo. Isso é uma questão aí que a gente nem cita muito, porque isso não foi para frente, não aplicou, não dava para colocar as duas coisas ao mesmo tempo. Só ele que propôs isso, a comunidade científica da época, né, rejeitou e não foi para frente. Beleza, então tá tudo certo. Então aqui no século XIX existia uma coisa chamada de neo-lamarquismo, que era a fusão do lamarquismo mais a seleção natural de Darwin. Tá. Aí passou anos mais tarde, aí a gente caiu aqui, ó, né, no neodarwinismo, que já é aqui, ó, no século XIX, 1942, com a proposta aí da genética. Tá tudo certo. Né? E é o que a gente usa até hoje para explicar. Qual é a teoria evolucionista atual? O neo-darwinismo, proposto aqui pelo Julian Soren Huxley, em 1942. Está tudo certo. Ele incorpora ao darwinismo a genética mendeliana clássica. Beleza. Só que hoje, a partir o quê? Dos anos 2000, e principalmente após aí o que 2010, surgiu um negócio chamado de neo-lamarquismo, que seria um negócio aí que a gente chama de epigenética, né? Que é muitas vezes isso aqui, ó. A epigenética hoje, o neo-lamarquismo, né? Ele propõe isso aqui, ó, que algumas características são transmitidas fora do material genético. Isso é que é epigenética. Ep significa sobre, né? Então é uma proposta que tenta explicar características que são transmitidas de um indivíduo para outro, né? De uma geração para outra, sem a participação de genes. Como por exemplo isso aqui, ó.
né? Mãe, leite materno. A mãe consegue o quê? Através do colostro, imunizar as crianças, o seu filho, né? O recém-nascido. E outra coisa, a criança, sem ter entrado em contato nenhum com o anticorpo, ela passa a produzir os anticorpos que a mãe forneceu para ela. Então, isso aí, ó, não foi um gene que a mãe transmitiu, foi um fator de ativação gênica que a mãe transmitiu. Não foi DNA, não foi nada de o quê, né? De código genético. Ela simplesmente transmitiu um fator de ativação do gene. Muitas vezes a gente nem conhece ainda esses fatores. Está engateando o estudo disso. Mas isso acontece. Então, isso é chamado de neolamarquismo, que é aquele negócio da transmissão dos caracteres adquiridos, né? A mãe está imunizada, não transmitiu o antígeno para o filho, ela transmitiu foi anticorpo. O filho recebe o anticorpo e passa, através do recebimento desse anticorpo, passa um fator não genético, que estimula a criança a produzir seus próprios anticorpos. Então, isso é chamado hoje de epigenética, né? E é uma variação da lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Por isso que chama neolamarquismo. Não confundir lá com o primeiro, né, que é o neolamarquismo, porque aquilo lá não funcionou. Agora, esse novo, né, neolamarquismo, por isso que chama neo, né, novo lamarquismo, está falando disso aí, da epigenética, que é a transmissão da característica adquirida por um organismo para geração futura, sem envolvimento de material genético. Por isso que não cai aqui na teoria sintética da o quê? Da evolução. Só um minutinho, meninos. Espera aí só um minutinho. O Ademar quer falar com vocês, meninos? É porque ele falou que ia entrar em alguma aula para falar com a gente. E ele está na aula agora. Não falou nada? Vou ver com ele aqui. Tá bom. Não, eleva aqui uma reunião para falar para nós como que vamos organizar a evolução social, com o PHI, os próximos pedidos. Eu tinha Valdirene para participar também, e a Edinaldo, para a gente organizar isso. Tá? Então, aí a gente mais. Fala, Ademar, você quer falar alguma coisa com os meninos? Não, professor, está tudo do jeitinho que terminou aquela semana de maio. De maio não. Ademar. Ademar, professor. Ademar. Todo mundo desliga o microfone, deixa só o do Ademar ligado, porque senão não tem como escutar, gente. Pessoal, que eu queria conversar com vocês, o professor Jefferson acabou ligando aqui para mim no horário. Desculpa aí. Tá? Deixa eu aproveitar que eu já interrompi, deixa eu conversar um pouquinho com os meninos aí. Tudo certo, pode ser, mestre. Olha, bom dia, gente. As inscrições do Enem começaram ontem. Então, vocês fiquem atentos para fazer essas inscrições, porque tem aquela prova online e tem a prova presencial. Você pode fazer opção para uma ou para outra, tanto faz. Agora, a online foi disponibilizada só para Goiânia, Anápolis e Trindade. A inscrição demora um pouco. Ontem eu fui fazer uma inscrição aqui só para testar, eu levei em média 18 minutos para fazer a inscrição. É muita coisa que tem que responder. Prepara seus documentos direitinho, tudo aquilo que você precisa, já deixa do seu lado, identidade, CPF, aquele questionário socioeconômico, é enjoado de responder, mas precisa responder.
cria uma senha que você não esquece, para não esquecer ela depois, senão depois vai te dar trabalho. Então, põe uma senha que você consegue memorizar com facilidade, escreve ela em algum lugar. Precisa ter um e-mail para que vocês comuniquem, para que o INEP comunique com vocês. Então, anota também, quando você inscrever no Enem, anota o e-mail que você pôs lá e a senha que você pôs. Porque se você precisar modificar alguma coisa depois, é só através desse processo, é de e-mail e de senha, tá? Então, agiliza a inscrição de vocês para que vocês possam ter sucesso. Quanto à data do Enem, o Ministério da Educação diz que não vai mexer, mas eu acredito que vai, porque estão falando isso agora, mas existe todo um caminho a ser percorrido aí pela frente, que ninguém sabe como que isso vai ficar. Então, vamos fazer as coisas direitinho. Outra coisa, nós vamos começar a fazer algumas avaliações online. Amanhã, provavelmente, eu já vou entrar aqui para explicar para vocês como que nós vamos fazer essas avaliações online. Para que vocês comecem a ter, para fechar esse primeiro bimestre de vocês. Então, amanhã eu explico para vocês como que isso vai funcionar. Vai ter um e-mail para vocês mandar isso para nós, para que nós possamos corrigir e fechar as notas aí. Vocês podem ter certeza de uma coisa. A hora que retornar às atividades, nós vamos reformular esse calendário nosso por completo e vamos fazer de tudo para que vocês não fiquem prejudicados em nada. Vamos nos desdobrar diante desse retorno das aulas. Por enquanto, as aulas têm que ser desse jeito, porque o dinâmico não vai descumprir nenhuma determinação que foi dada pelo Ministério da Saúde e nem pelo Conselho Estadual de Educação. Então, nós estamos seguindo as normas ditadas pelos órgãos que estão administrando essa pandemia. Então, não vamos modificar em nada. O que nós vamos fazer é tentando aperfeiçoar uma coisa ou outra quando for possível. As presenças de vocês já estão sendo computadas através das imagens que vocês deixam aqui na tela. Então, por isso, as aulas são gravadas, a menina da secretaria olha lá e anota. Então, aqueles alunos que estão com nome fictício, é bom trocar, porque senão vai ficar com falta. E esses alunos que estão assistindo a aula em outros horários, depois vai ter que justificar isso aí, tá certo? Então, são essas orientações por enquanto. Milton, se você quiser abrir o microfone dos meninos para eles perguntar alguma coisa, que às vezes eles querem algum esclarecimento. Está ativado, mestre. Eles podem entrar. Pode perguntar. Sim. Hoje a escola vai estar aberta para pegar o livro 3? A escola está todos os dias, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 15 da tarde. Qualquer horário tem alguém lá para atender vocês. Ah, tá, entendi. Então, tá certo. Depois eu planejo isso aí. Isso. Mais alguma informação? Fique à vontade para perguntar. Ademar, Sim, filho. as férias vão continuar sendo em julho, então? Normal. Nós não vamos desobedecer nenhuma orientação do Ministério da Saúde, nem do Conselho Estadual de Educação. Ok. Tem aí 5 escolas que fizeram diferente, mas fizeram por conta deles. Não foram autorizadas pelo Conselho a fazer isso e nem pelo MEC. E eles fizeram. Agora, a gente não sabe as consequências disso. É a mesma coisa de você estar andando na rua, tem um sinal vermelho. Alguém fala, não pode passar, mas você passa. Pode ter consequência e pode não ter. Então, o dinâmico não vai fugir nada das orientações dos órgãos competentes que estão comandando essa pandemia aí. Ademar, Sim. já tem alguma previsão para voltar às aulas? Não. O que existe é o seguinte, até dia 30 de maio está nesse sistema.
Quando chegar próximo ao dia 30, eles vão reavaliar para ver se pode liberar. Então, a gente não tem previsão nenhuma. Por enquanto, é nesse sistema. Sabemos que não é o melhor, mas é o que nós temos. E sabemos que está difícil para vocês, mas está muito mais difícil ainda para os professores, que de um momento para outro tiveram que reformular tudo e aprender a trabalhar numa coisa que eles não tinham essa habilidade. Está difícil para todo mundo. Mas nós vamos passar por isso e vamos superar e vamos sair mais fortes na hora que isso acabar. Bom dia, Ademar. Bom dia. Ademar, o pessoal está querendo saber sobre a questão da mensalidade. Como é que vai ficar o valor, se há a possibilidade de dar algum desconto? Não tem possibilidade de desconto, porque muitos de vocês já têm descontos aí. Então, aqueles descontos que o pessoal está dando aí é para quem tem mensalidade cheia, que está pagando lá 2.000, 2.000 e tanto por mês. Não é o caso de vocês. Então, os gastos continuam os mesmos, os professores estão sendo pagos do mesmo jeito. Aí o pessoal fala assim, mas energia você não está gastando. Mas energia, em termos de uma folha de pagamento, é o mínimo possível. Então, infelizmente, não tem como. Sabemos das dificuldades de todo mundo, mas a escola não tem como fazer diferente. Mais alguma pergunta? Não, está tudo ok? Parece que está tudo ok agora, Milton. Tá, mestre, graças a Deus. Estou aqui meio combalido, mas vamos que vamos, né? Fazendo o jeito que pode, né? Pois é. Meninos, tudo bem com vocês? Mais alguma pergunta? Não. Não, tá tudo ok. Boa aula para vocês. Tenha certeza de uma coisa. Na hora que isso acabar, nós vamos ficar mais fortalecidos e vamos ficar mais entrosados, mais a afinidade vai melhorar e nós vamos ter que repensar muitas coisas que nós fazíamos antes. Porque, olha aí, um bichinho que a gente nem enxerga consegue fazer muito mais coisa do que o mundo inteiro consegue fazer. Ou seja, tem gente que fala, você sabe quem eu sou? Você me conhece? Tá, conhece um vírus, então, e vê quem ele é. Tá? Então, é isso. Então, veio mostrar para nós que nós precisamos repensar muitas coisas que estamos fazendo. Um grande abraço para vocês, um beijo no coração de vocês e pode ter certeza, nós vamos lutar muito para que vocês não fiquem no prejuízo. Tá bom, obrigada. Vamos lá então, meninos. Vamos lá continuar nossa aula aqui, então. Vou desativar o som de vocês para a gente continuar aqui, pode ser, né? Então, vamos lá. E aí é o seguinte, ó, o que a gente estava falando. Lembra que eu estava te falando? Então, a sequência de teorias evolucionistas é assim, ó. Você tem o lamarquismo, darwinismo, neolamarquismo, que é que fundiu os dois, né, causado aí pelo um cara chamado Spencer. Aí depois do quê? Do darwinismo. Aliás, depois do neolamarquismo, vem o neodarwinismo, que é o que a gente usa hoje. O que o neodarwinismo fez? Ele fundiu o darwinismo clássico com a genética, ó, com toda essa proposta aqui de variabilidade genética. E aí vocês ficam espertos com isso aqui, ó, que isso aqui é muito importante, né? Você já tem salvo essa aula aí? Isso aqui é o quê? Muito, muito bacana. Você tem que saber se resumir aqui de variabilidade genética, que é importante. E hoje, né, depois do neodarwinismo, depois da teoria sintética da evolução, o que surgiu aí? O neolamarquismo, a epigenética. O que é epigenética? É quando você tem a transmissão de uma característica fora do padrão genético. É uma transmissão de uma característica de uma geração para outra, fora gene, fora azalmazinho, fora variabilidade genética, fora nada disso, fora reprodução sexuada, fora mutação, fora nada. No caso do leite materno, igual eu te falei, ó, a mãe está transmitindo junto com o leite a ativação de o quê? De um fator de ativação, né, que estimula a formação de uma característica. Só que esse fator não é através do DNA, não é através do RNA.
Não se sabe muito bem quem são esses fatores, mas eles existem. E aí eles ativam, é como se fosse uma proteína, né, ativadora que estimula, né, o surgimento dessa característica. Então, quando Lamarck pregou lá o que no início do século XIX, a transmissão dos caracteres adquiridos, todo mundo achou que era muito estranho, né? Como é que, por exemplo, eu pintar meu cabelo de roxo, o meu filho vai nascer com cabelo roxo? Realmente isso não é possível. Mas tem características, por exemplo, da mãe que são transmitidas para o filho fora fator genético. Como é que a gente chama isso hoje? Neolamarquismo ou epigenética. Então fica esperto que você está caindo muito no Enem, né? Por exemplo, assim, ó, uma mãe vegetariana, uma mãe vegana, ela transmite esse veganismo, essa nutrição, esse hábito nutritivo para o filho. Filhos de mães veganas têm 1000 vezes mais chance de ser veganos do que outras pessoas normais. Uma mãe que tem preferência por pimenta, quando ela amamenta, ela passa essa transferência para a criança. A criança já vai ter uma sensibilidade menor à pimenta e suporta isso. Mães que gostam muito de chocolate, através do leite materno, transmite essa preferência de chocolate para as crianças. Não se sabe muito bem como é que funciona esse fator, mas ele existe. Existe uma ativação que essas características passam de uma geração para outra. Então, talvez a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, né, ela não seja tão esdrúxula, ela não seja tão assim surreal, ela não seja tão improvável assim como pensava. A epigenética está aí para mostrar que alguns fatores são transmitidos de uma geração para outra sem ter esse cunho genético totalmente. Fechou? Então fica esperto aí com a epigenética, e ela vem aqui, ó. Ela não explica a teoria da evolução, não. Ela é uma proposta. O que explica a teoria da evolução continua sendo o neodarwinismo. Mas depois do neodarwinismo aqui, tem realmente a epigenética, né? O neo-lamarquismo aí. Mas, enfim, fica esperto com isso que você cai em prova. Seleção natural agora. Os tipos de seleção natural que a gente tem aí. Olha aí, são 3 os tipos de seleção natural. E aí nós temos, por exemplo, a seleção natural que a gente chama de estabilizadora. O que é a seleção natural estabilizadora? É aquela que vocês tiveram dificuldade com isso ano passado, então presta atenção aqui agora. A seleção natural estabilizadora é aquela que vai selecionar os indivíduos. Seleciona os indivíduos intermediários, os indivíduos médios, os indivíduos com características medianas, né? Então ela seleciona esse cara. E o que ela faz? Os outros indivíduos que têm outras características, ela elimina. Por isso que eu coloquei aqui um exemplo clássico disso, são pássaros. A seleção natural escolhe pássaros com asas o quê? Medianas, com asas de tamanho médio. Por quê? Qual que é o fator selecionador disso? Tempestade, chuva. O pássaro que tem asa pequena, ele não consegue o quê, né? Voar com ventos muito fortes de tempestade. Então a tempestade não permite ele voar. Então ele não consegue se deslocar, acaba morrendo. E há pássaros com asas muito longas, ele vai tentar ser o quê? Se locomover na chuva, voar na chuva, ele encharca de água, fica muito pesado, não consegue voar. Ele cai e acaba morrendo. Então, ter asas longas e asas curtas, em chuva, isso não funciona. O que funciona? O pássaro que tem asa média. Então, ele vai o quê? Ele vai se deslocar durante as tempestades, ele tem força suficiente para voar contra o vento forte, e as asas não são tão longas para se encharcar de água e não pesar o corpo do animal. Então, toda vez que falar seleção natural estabilizadora, ela escolhe o mediano. Para você ter uma noção de cor, né? Por exemplo, tem 3 indivíduos, né? Preto, branco e cinza, né? Branco, cinza e preto. O que a seleção estabilizadora escolhe? O que ela seleciona? O indivíduo de cor o quê? Cinza. O que acontece com o branco e com o preto? Eles são eliminados. Isso significa seleção natural estabilizadora. Então, fique esperto. Sempre vai escolher o mediano, o intermediário, né? Na genética, a gente chama esse cara de heterozigoto. Mas, enfim, deixa quieto. Agora isso aqui, ó, outra bacana. Isso aqui é muito sério, muito grave. Ó. Isso aqui é até um fator que a gente vai ver para frente aí, de seleção natural, que é disruptiva. O que seria uma seleção natural disruptiva? É aquela que escolhe 2 extremos. Ao invés de escolher o quê? O de asa média, escolhe justamente o contrário, o de asa curta e o de asa longa.
Ao invés de escolher o cinza, vai fazer o contrário. Ela vai escolher quem? O preto e o branco. Então, ela escolhe dois indivíduos totalmente diferentes. E muitas vezes eles podem ser totalmente diferentes, podem já ser geneticamente diferentes e formar indivíduos de espécies diferentes. Então, aí, os indivíduos são tão diferentes, mas tão diferentes geneticamente, que os gametas produzidos podem ser inviáveis. Aí eles tentam cruzar entre si e não conseguem. Como é que chama esse fenômeno aqui na evolução? Especiação. Formação de novas espécies. Isso acontece num tipo de especiação que a gente chama de simpátrica. O que é uma especiação simpátrica? É aquela que ocorre numa mesma região, mas os indivíduos são diferentes. O que isola eles? Esse tipo de seleção natural aqui, ó, que é a disruptiva. Aí um exemplo clássico que eu coloquei de disruptivo é esse aqui, ó. É a cor da concha do caramujo, ó, Capaena nemoralis. O que vai acontecer? Ó? Aqui o que foi selecionado? O ambiente escuro seleciona a cor marrom escura, porque permite a camuflagem do animal. O ambiente claro seleciona a concha o quê? Marrom clara, porque camufla o animal com essa concha marrom clara. Então o meio aí, escuro e claro, está selecionando dois indivíduos diferentes. Então vai escolher o cara que é marrom escuro e o marrom claro. Cadê o cara que é marrom? Ele é só simplesmente marrom. Ele não existe, ele morre. Por quê? No ambiente escuro, ele se destaca, porque ele é marrom. Ele não camufla. Aí vem um predador e alimenta dele. No ambiente o quê? Claro, como ele é marrom, ele também aparece. Ele se evidencia. O predador vai lá e captura ele. Então não tem como ele se proteger. Então, isso que a gente chama de seleção natural disruptiva. Ao invés de escolher o cara que é mediano, escolhe os extremos. Para você entender lá na genética, vai escolher o quê? Os homozigotos, né? O azão ou o azim. O que acontece com o heterozigoto, o azão? Ele desaparece, porque ele não tem a característica favorável para o meio onde ele vive. E aí, como é que chama isso? O não apto sobreviver. Chama seleção natural. Fechou? E o último aqui, ó. Essa que cai em prova o tempo todo, ó. Esse é o exemplo mais clássico de seleção natural, ó. A direcional. O que é a seleção natural? É a seleção natural direcional. É aquela que seleciona um dos extremos, um dos indivíduos, um só. No caso, por exemplo, lá do quê? Do cinza, aliás, no caso do marrom, no caso do preto e do branco. O que essa seleção natural direcional faz? Ela escolhe um dos extremos, um dos dois. Ou ela escolhe o preto, ou ela escolhe o branco. Ela só pega um dos extremos. O que acontece com o mediano e com o outro indivíduo dos extremos? Ele é eliminado. Então, ela escolhe um dos homozigotos. Ou escolhe o azão, ou escolhe o azim. Então, ela vai escolher um só. Por isso que chama direcional. Ela direciona só para um organismo. Na estabilizadora, pegou o médio, o cinza. O que acontece? Na disruptiva, pega o preto e o branco, pega os dois extremos. E na direcional, só pega um dos extremos. E adivinha por que a direcional é que mais cai em prova? Olha aí, ó. Olha os exemplos aí, ó. Ela vai escolher um dos extremos, né? Ou o preto ou o branco. E geralmente o que acontece? O exemplo disso, ó, é escolher o que? É a ação dos antibióticos e dos inseticidas. Que eu te falei, ó. O uso indiscriminado de antibiótico, o que faz? Ele não cria bactéria resistente, ele seleciona. O que acontece com a bactéria que é sensível? Morre. O que acontece com a bactéria que é meio sensível? Morre. Então, quando você usa o antibiótico e não usa ele de forma correta, o uso indiscriminado de antibiótico, o que ele faz? Ele seleciona bactérias resistentes. Ele não cria bactéria resistente. Né? Você sabe que a bactéria, para ser resistente, o que vai fazer ela ser resistente é a variabilidade genética dela. Né? É a presença de cápsula, que é um revestimento que a bactéria tem, que protege ela contra antibióticos. Então, tem bactéria resistente, tem bactéria sensível e bactéria meio sensível. Se você não usar um antibiótico correto, o que ele faz? Ele vai lá, mata a meia sensível, que é a intermediária, e mata a sensível, que é um extremo. Ela deixa só a resistente. Então, seleciona. Por isso que o antibiótico não cria a característica. Ele seleciona, e a seleção é do tipo direcional. A mesma coisa com o inseticida, ó, nas pragas, né, nos insetos. Quando não usa inseticida de forma correta, o que ele faz? Ele mata o sensível,
mata o meio sensível e deixa o quê? O animal, o inseto, resistente. E aí, então, o inseticida ele também não cria, né? Ele não vai criar o indivíduo que é resistente. Essa resistência vem da variabilidade genética da reprodução sexuada. O que o inseticida faz é selecionar o resistente, que é um dos extremos da biodiversidade que tem dentro da população. Fechou? Então, estabilizador, o mediano, a disruptiva, os dois extremos, e a direcional, um dos extremos. Aqui vai selecionar um dos homozigotos, ou o homozigoto dominante ou o homozigoto recessivo. Aqui seleciono os dois homozigotos, o dominante e o recessivo. E aqui só seleciona o heterozigoto, que é o intermediário. Fechou, meninos? Nossa aulinha já está encerrando por aqui. Eu vou ativar o microfone de vocês. E quero ver se vocês têm alguma dúvida aí. Alguma dúvida, meninos? Não, professor, tudo certo. Então, beleza. Amanhã na aula à tarde a gente continua e aí a gente vai desenvolvendo aí a evolução. Que ela também é curtinha, nós vamos fazer ela rapidão aqui e já começar a origem da vida. Fechou? Fechou, muito obrigada. Eu que agradeço, meninos. Um beijão. Fica Tchau, com Deus obrigado. aí. E o mais rápido possível a gente está presencial aí, se Deus quiser. Essa pandemia vai passar o mais rápido possível. Um beijo para Amém. vocês. Fica com Deus. Eu sei que está difícil para todos nós, mas a gente, igual o Demar falou, a gente vai vencer isso aí e nós vamos ficar o mais próximo possível. Um beijo, um abraço aí, boas aulas e até amanhã, viu? Beijão no coração. Beijo, obrigada. Até amanhã. Beijo, até amanhã, com Deus.